leprosos, expulsais demônios, de graça recebeste, de graça? De graça recebeste, de graça? Ok? Deixa a Bíblia aberta que vamos passear um pouco por ela. Querido, escute só uma coisa. A Bíblia vai dizer, de graça recebeste, de graça você tem que dar. Amém? Então, escute. Tem um comentário sobre o fator pôr a mão sobre a cabeça e a pessoa cair, e a transferência de unção. Isso foi debate aqui em nossos meios por muitas vezes. E esses dias, sábado passado, provavelmente Evita, eu expliquei isso para um amigo meu sobre o que era cair, esse cair na unção, o ato cair, para que servia essa função cair, e o transferir a unção. E eu queria, no sábado, quando a gente vinha aqui conversando com ele, e aqui me veio trazer um refresco na mente sobre tratar isso com a igreja, porque a própria igreja hoje não sabe. Se perguntar hoje, poucos vão entender o que é isso. E aí explicar para alguém, por que a tua igreja as pessoas caem, por exemplo. E você vai dizer, não sei, né? Não sei por que cai. Bom, escute. Primeiro, bora começar de graça a dar e de graça a receber. Queridos, você vão ver na história da Bíblia que a unção ela é transferível, ela passa de geração a geração, de pessoa a pessoa. Você vai ver isso acontecer com Abraão. Abraão, ele tem a necessidade de pegar os bens dele e dar para o sumo sacerdote, o homem daquela região, Melquisedeque, e ele põe a mão sobre a cabeça de Abraão, e Abraão recebe uma porção do Espírito naquele momento. Abraão vai e passa isso para Isaac para Jacó vai passando para os seus filhos, e começa agora toda uma ação. E observe que de Jacó é bem interessante, que Jacó tinha 2 filhos. Aliás, Isaac é interessante que Isaac tinha 2 filhos, Jacó e Esaú. Mas a bênção ou a transferência das bênçãos era para Esaú, o filho mais velho, o primogênito dele. Mas Jacó foi na frente, fez aquela toda a cena que todo mundo conhece, e recebeu aquela bênção que era para Esaú. E assim sucessivamente a bênção foi passando de um para o outro, de um para o outro. E uma das passagens bem claras que nós vamos ver é quando Eliseu, ele pede para Elias. Escute, Elias não tinha um discípulo, Elias tinha vários discípulos. Elias não tinha um discípulo, porque a Bíblia se destaca só de Eliseu. Eliseu foi o discípulo que mais se destacou na vida de Elias. E Elias diz assim: Eliseu, pede o que queres, porque é chegada a hora, estou indo embora, então pede o que queres. E Eliseu disse: eu quero uma porção dobrada. Então escute, quando Eliseu pede aquilo, ele está pedindo aquela unção dobrada de Elias. E Elias diz assim: bom, se tu me ver subir, será concedido o teu pedido. E assim foi acontecido. Eliseu recebe a capa de Elias, e agora Eliseu deu uma unção dobrada. Se você for ver, os milagres de Eliseu vai fazer milagres dobrados que fez Elias. Vamos ver que Eliseu unge várias pessoas.
e assim sucessivamente. Vamos ver também que Samuel, ele unge Davi. Davi é ungido agora com uma unção muito linda, muito bonita. E aquela unção que Davi é ungido, lá na frente, vamos ver que Davi se depara com 40 homens. Esses homens, a Bíblia vai dizer, são homens derrotados, são homens fracassados, são homens de uma situação inferior, são pessoas que estão com a imagem derrotada, a imagem dele está deprimida, estão arrasados, são homens que não têm força, não têm ânimo, são homens que não têm vigor. Porém, a Bíblia vai dizer que esses homens é encontrado por Davi. Esses homens são encontrados por Davi, e Davi agora começa a ter esses homens debaixo da sua guarda, e a Bíblia vai dizer lá na frente que os valentes de Davi, a história vai dizer, queridos, que esses homens matavam gigantes. Esses homens, um homem só vencendo 800, matou 800 pessoas. Esses homens eram homens sanguinários, homens violentos, homens de uma guerra, de uma força, de uma determinação. Porém, a gente vai observar que todas as vezes que alguém tem essa unção decorrida sobre eles começam a adquirir daquela pessoa essa graça necessária que é a unção. Escute, a unção, ela não só é transferível, como ela ativa aquilo que você tem. E eu digo de passagem o seguinte: tudo que você tem é do Espírito Santo lhe dá. Amém? Está todo mundo me entendendo? Amém. Se não estiver entendendo, levante a mão, que eu quero que você entenda hoje. Muitas vezes, quando nós falamos, eu vou orar por você, e você vai ter, eu vou transferir a unção que eu tenho para você. Muitas vezes as pessoas acham, uma vez eu ri muito com minha mãe, porque eu disse: mãe, faça uma transferência de unção para mim, que eu queria esses dons de visões maravilhosos. E ela ficou toda meio assim, toda sem jeito e tal, né? Uma coisa, rapaz, eu ralei tanto, jejuei tanto, orei tanto, né? E agora vou dar de mão beijada. Queridos, escute, a unção que você tem são movendo os dons que eu movi em você. Amém? Amém, querido? Então vamos lá. Eu tenho o Michele, que tem um dom de visão linda e maravilhosa, e eu quero esse dom para mim. E aí eu falo: Michele, ministra na minha vida. Ela vai ministrar na minha vida. Pode ser que eu tenha visão, pode ser que eu não tenha. Por quê? Porque na hora que eu faço a transferência de unção, significa que o Espírito Santo vai aceitar se ele vai me permitir desenvolver aquela função ou não. Amém? Michele já fez, a Edima já fez, manhã já fez, eu não vejo nada. Por quê? Porque é o que ele tem determinado para mim. Amém, querido? Agora você vai ver, se você for ler o livro de Ketty Kuhlman, Os Generais de Deus, na parte de Ketty Kuhlman ele vai dizer assim: e eu orava pelo joelho de uma mulher, e essa mulher foi curada por esse joelho. E logo mais no outro, 2 dias depois, essa mulher estava impondo a mão em outras pessoas, e essas pessoas estavam sendo curadas. Amém? Aí Ketty Kuhlman vai dizer assim: mas eu não transferi nada para ela, eu só orei por ela. Porém o Espírito Santo de Deus se ativou na vida daquela moça os dons de cura. Amém, querido? Ou seja, não ache que é você, porque não é você, é Ele. Amém? Nunca ache: eu não vou transferir não, porque eu jejuei 12 dias, eu jejuei não sei quantos dias, eu oro não sei quantos dias. Não é você, é o dom que você tem. Escute, todas as vezes que você ora, você jejua, você lê Bíblia, aquilo só
edifica a si mesmo. Todas as vezes que você bota o seu joelho no chão, que você tem intimidade com o Espírito Santo, aquilo te edifica a si mesmo, amém? Mas a partir do momento que você diz assim, eu tenho um dom, e esse dom pode ser manifestado em outras pessoas, então logo eu posso transferir esse dom para essas pessoas, sim, porém, esses dons vão ser desenvolvidos na vontade do Espírito Santo, amém, queridos? Você vai ver que Paulo pega o lenço dele e vai dizer assim: leva o meu lenço, põe lá sobre a enfermidade. E a pessoa pega o lenço e leva sobre a enfermidade. E a enfermidade é curada. E todo mundo diz: oh, o lenço de Paulo curou. É a unção que há em Paulo. A unção que há em Paulo naquele momento, certo? Foi transferido para o lenço. E esse lenço foi descarregado na enfermidade. Amém, queridos? Então, a transferência da unção, ela é legítima. Vamos lá. Escute. Jesus recebeu a transferência da unção, sim ou não? Sim ou não, igreja? Jesus recebeu a transferência da unção? De quem? João Batista. Sabidinho bota. Estudou, porque trabalhou de casa. João Batista. Jesus recebeu a transferência de unção de João Batista. Amém? Se você for ler lá em Lucas, capítulo 1, o Espírito Santo vai dizer a Isabel que João Batista tem a unção de quem? De quem? E Roda não fez sobre casa não. De quem João Batista tem a unção? De Elias. Amém, queridos? A Bíblia está dizendo que João Batista vai ter a unção de Elias. E agora Jesus vai ter com João Batista para receber a transferência de unção. E quando João Batista ele ora por Jesus, batiza Jesus, Jesus sobe, o que é que desce? Uma pomba e uma voz, dizendo: eis aí o meu filho amado. Amém, querido? Então, a transferência de unção, querido, ela é válida. Amém? Agora escute, não é toda oração que eu vou orar que é uma transferência de unção. Eu vou explicar um pouquinho isso a vocês. Hoje eu queria falar dois assuntos bem grandes, mas eu vou resumir esses dois assuntos para a gente estudar isso mais tarde, para criar uma curiosidade em vocês. Então, é legítimo sim a transferência de unção. É legítimo sim eu passar para outra pessoa aquilo que me pertence. Agora escute. A autoridade ela não é transferida. O poder ele não é transferido. Como assim? É como eu estava dizendo uma vez para amanhã. Eu oro, jejum, oro, busco, jejum. Eu ganho agora uma autoridade, uma confiança, um acesso direto ao Pai, direto ao Espírito Santo. Isso não é transferível para ninguém, nem da minha pessoa para minha esposa, nem da minha pessoa para os meus filhos, nem da minha pessoa para minha mãe ou para minha irmã. Não é para ninguém. Ou seja, o que Dona Eliette, evangelista Eliette, ela adquiriu esse ano todo, essa idade toda, esse tempo todo, quase 30 anos de crente, certo? Entre ela e Deus. Amém, querido? Agora, os dons, aquela unção que ele chama da unção dos dons, certo? Ela é transferível, não tem nada a ver com a tua intimidade com Deus ou autoridade com Deus. Amém? Então, todas as vezes que Paulo diz o quê? Olha, buscai os melhores dons. Amém? Bom, por que Paulo está dizendo que buscar os melhores dons?
eu não tenho dom de visão. O dom de visão que eu falo, querido, é de ver anjo aqui a olho nu, é de ver bola de fogo, sentir choque no corpo. Eu não sinto nada disso, eu não sinto choque, não sinto fogo, não sinto calor, não sinto essa manifestação do Espírito no meu corpo, eu não sinto. E eu já conversei isso com vários pastores, apóstolos, mestres, e muitos dizem, não, está lá dentro de você. Hoje eu vim para aqui, silêncio, no teu fundo musical, fiz todas as técnicas que todo mundo fala, mas eu não sinto. No máximo eu sinto o som chegar, chega aqui, pronto. Eu não vejo rosto de ninguém brilhar, não vejo fogo em cima de ninguém, eu não vejo pó de ouro em cima de ninguém, certo? Eu não vejo, só que o Espírito Santo trabalha de cada um para cada um, amém? Agora, eu sinto algo dentro de mim, é uma alegria, quando ele chega, quando ele toma posse, quando a unção é ativada, eu sinto uma alegria de pregar, de cantar, de tocar, de fazer, eu sinto alegria, e quando eu sinto alegria, eu tenho certeza que quando eu ponho a mão, Deus faz, amém? Então é o meu estilo, é o meu jeito. As pessoas, quando eu toco, diz que sente fogo, que sente choque, que sente isso, que sente aquilo, né? Não é assim? Sente, eu não sinto nada. Aí na sexta-feira eu peguei na mão da minha esposa assim, sente um pouco daquilo que eu tenho. Ela disse que não sente mais nada do corpo dela, que foi tomada por fogo. Amém? Agora pergunta se eu senti alguma coisa? Nada. Mas eu sei que eu tenho. Agora escute, na hora que a gente ministra em alguém, a pessoa sente. Na hora que ministramos em alguém sente. Então, na minha vida, na minha pessoa, certo? Eu não sinto muita coisa, não tenho muitas reações. Mas tem pessoas que têm nessa transferência de unção. Agora escuta uma coisa, a transferência de unção, querido, é porque isso aqui está cheio, então eu ia mostrar a vocês. A transferência de unção é como eu tivesse colocado, pegasse um copo vazio e colocasse um pouco de água e dissesse assim, Dilma, não tem a torneira, enche o resto. Amém? É como o Espírito Santo ativasse em você aquele dom. Agora, aquele dom precisa ser alimentado, aquele dom precisa ser agora fortificado, exercitado. Cada vez que você vai exercitando aqueles dons, ele vai se aprimorando, até o dia que você precisa ter uma confiança naquilo que você vê, naquilo que você faz, naquilo que você é dominador. Tem pessoas que é mestre na palavra, tem pessoas que são visões, tem pessoas que é sonhos, tem pessoas que é cura. Eu digo por mim, as primeiras curas, ou os primeiros meses que eu botei as mãos e as pessoas foram curadas, eu ficava com medo, não vou mentir, eu ficava receoso. Hoje eu não tenho medo. Por quê? Porque hoje eu sei que Deus faz, não é eu, é Ele. E se não curar? Eu lembro a primeira vez que eu botei a mão em cima da pessoa e ele não curou. Eu passei umas 2 semanas indo de bico, disse não vou orar mais com ninguém, porque eu passei vergonha, ele não me curou. Até eu entender que quem cura é quem? É quem? É Deus, não é eu. E aí eu comecei a dizer para as pessoas, eu não curo, quem cura é Ele, quem faz é Ele, quem age é Ele. E aí eu voltei por as mãos, as pessoas começaram a ficar curadas e começaram, enfim, e aí vai. Então, querido, a imposição de mão é exatamente, certo? A transferência de unção é exatamente para desenvolver o dom que você tem. Por isso Paulo diz assim, buscai com zelo os melhores
dons. Amém? Então, se você quer um som de cura, você quer um som de cura, você tem que procurar com quem? Quem tem dom de cura. Aí hoje eu estava preparando a mensagem assim, eu vou continuar para amanhã. Aí aqui o Alexandre, percebe, o dia chega. Amém, queridos? Então, é importante você, Paulo está dizendo, buscar e conhecer os dons que você quer. Agora escute, existem duas formas de você adquirir isso. Primeira forma, transferência de unção. Amém? Amém. Transferência de unção. E a segunda forma foi o que aconteceu com Davi, que aconteceu com o discípulo de Jesus, certo? Na hora, fica lendo. Me acompanha aqui. Quando eu for, tu vai comigo. Aí eu estou andando, você está aqui comigo. Aí está andando, aí eu paro, aí tu para, aí a gente volta, vamos andar, aí está andando. Isso no decorrer da história da vida, obrigado. No decorrer da história da vida, todos aqueles que andam com você começa a desenvolver aquilo que você tem. Amém? Por isso que Jesus estava dizendo ao discípulo, deixa tudo e bora comigo. Jesus impôs as mãos sobre o discípulo aqui em Mateus capítulo 10. Jesus pôs as mãos, mandou eles irem. Porém, depois Jesus seleciona os 12 e diz assim, agora anda comigo. E os discípulos começaram a andar com Jesus todo aquele tempo para começar a aprender a andar. E a unção ela começa a desenvolver a outra pessoa. A unção ela começa a tocar aquela pessoa. E aquela pessoa começa agora a receber a unção daquele que ele anda. Amém, queridos? Só não acontece se você não desejar. Se você não desejar, não acontece. Então, é preciso que você comece a desejar aquilo que você quer perante o Senhor. Então, isso aqui é uma palhinha, tem muita coisa. Isso aqui é uma palhinha para entender se existe ou não existe transferência de unção. Então, no dia que alguém chegar para a evangelista Liette, dizer assim, evangelista Liette, transfira para mim esse poder, essa unção que eu tenho, pode transferir, não tem problema nenhum. Não tenha medo, porque não é o teu poder, não é a tua intimidade, não é aquilo que você tem com Deus. Teu jejum, a gente temos agora 40 dias. 40 dias. O apóstolo Tiago Américo vai estar aqui sexta-feira, dia 27, ele vai estar aqui conosco. Tiago Américo, ele passou 40 dias de jejum e oração. Agora escute, quando ele chegamos lá, ele foi transferir a unção para a gente. Ele não disse, Senhor, vou transferir a metade aqui. Ele orou da seguinte forma: Deus, passei 40 dias de jejum e oração, e daquilo que tu me deste, eu compartilho com meus amigos, com os teus servos. Amém, querido? Porque agora, será que ele vai compartilhar, ou ele tem que compartilhar a intimidade do Espírito Santo que ele teve? Não, ali é dele, é o teu jejum, é a tua oração, é a tua vida. Isso aí você não compartilha com ninguém, não tem como compartilhar. Agora, o dom que você tem como ser compartilhado. E aí a Bíblia dá um monte de exemplo, certo? Paulo foi recebido a unção, enfim, muitos e muitos, que agora eu não vou me apertando nessa parte. Eu quero entrar ainda na outra ação. Alguém tem alguma dúvida? Não? Então, na hora que você quiser, certo? Buscar aquele dom para você recebe a impartição do homem de Deus ou da mulher de Deus. Recebeu. Agora você começa a orar. Senhor, desenvolve em mim esse dom. Senhor, eu quero desenvolver em mim este dom. Eu quero que esse dom em mim comece a fluir. E aí vai orar e vai botar em prática. Se for cura, põe a mão.
certo? E bote sempre no seu coração. Agora, querido, para alguns dons existem algumas técnicas, porque às vezes a pessoa vai orar por cura, quando está se orando para expulsão do demônio, e às vezes a pessoa vai expulsar o demônio para orar quando está se orando para cura, e aí precisa sentar um pouco, estudar um pouco, vir nas quarta-feiras, aprender o que, certo? Escute, todas as vezes que você vai orar por cura, é uma ordem, não uma oração, é uma ordem. Já observou como uma hora por cura? É 3 minutos no máximo, estourando. Já observou? Eu lembro, a última vez que tivemos uma irmã Nelly, teve uma mandou. Ai, irmã Nelly, você está brincando também, irmã Nelly? A mulher foi curada da coluna e depois levou uma queda e quer mudar. Então olha para mim, veja só, escute. Orar por cura, ela é um decreto, uma ordem. Amém? A gente vamos fazer aqui um culto, uma aula só mostrando como fazer as ministrações. Agora deixa eu ir para outro assunto que é o cair no Espírito Santo. O cair no Espírito Santo, que muitas vezes as pessoas aqui na redondeza de Pojuca, certo? Aprendemos que cair no Espírito, cair na igreja é demônio. O apóstolo pôs a mão na cabeça de fulano e fulano caiu, é demônio. Querido, escute. Nem todas as vezes, na maioria das vezes, não é demônio. Na maioria das vezes, não é demônio. Você observa que tem pessoas que caem e tem pessoas que não caem na oração. E isso não só é comigo. Você assistiu os vídeos aí fora, você vê que tem muita gente que as pessoas oram, uma cai, outra não cai. E qual é a diferença de um para o outro? Chama-se sensibilidade ao Espírito Santo. Amém? Não precisa ser crente, mas ter sensibilidade ao Espírito Santo. Tem pessoas que têm sensibilidade ao Espírito Santo, e só de ele tocar em você, você cai. Ninguém aguenta, querido. Nem todo mundo está tão concentrado, tão ligado. Já tem muita gente, príncipe. Já observou que a maioria das pessoas que caem são mulheres? De 100 homens, 10 caem, 90 ficam em pé. Por quê? Incredulidade, certo? Concentração, querido. Não crê naquilo. Então, o Espírito Santo, ele toca em você, mas você não está sensível para aquilo. Porque às vezes você observa uma coisa. A minha mãe, eu ponho a mão nela, ora ela cai e ora ela não cai. Já observou? Ora ela cai, está sensível ao Espírito, ora ela não cai. Ela tranca a mente dela e ela não cai. Ela já sabe como é que faz. Por ela já saber, observe. Amém, queridos? Então, muitas vezes as pessoas não caem por falta da sensibilidade. Não é que o pastor derruba, não é que o pastor empurra. Não, porque fulano empurrou. Teve uma vez que eu perguntei a uma pessoa, a pessoa disse, logo quando começou a história aqui, caindo aqui na igreja, aí as pessoas perguntaram. Eu perguntei a uma pessoa aqui, fulano, você caiu, não foi o que foi? Mas eu caí assim, sabe, para não fazer vergonha. Aí eu disse, foi. Passasse 10 minutos no chão. Aí ele então eu estava com sono mesmo, não foi? Aproveitasse para dar uma soneca, porque 10 minutos no chão, só cai para não fazer vergonha, né? Caiu, depois se levantou ali rapidinho, né? Mas 10 minutos no chão, ele ficou um bom tempo no chão. Aí eu disse assim a ele,
Diga a verdade, o que foi que você sentiu? Ele disse, pastor, assim, eu não senti as pernas. Quando eu estava no chão, e eu não tinha muita força para levantar, e eu fiquei lá, mas eu escutava vocês, eu ouvia a voz, mas era como eu estivesse em um mundo bem perto da gente. Eu disse, e aí você está dizendo que você caiu para não fazer vergonha? Fazer vergonha está fazendo o Espírito Santo agora você. Amém? Então, na maioria das vezes, a pessoa, ela escuta o que está acontecendo. Por quê, querido? É uma forma de arrebatamento, é uma forma de o Espírito Santo trabalhar no teu consciente. Amém? Amém? Essa semana eu estava dando banho às árvores, ela disse assim, papai, na hora que o Senhor me chamou, o céu estava abrindo os portões para mim. Na hora que eu estava lá nos anjos, aí ele disse o nome dos anjos e tal. Amém, querido? Às vezes você não vê nada, às vezes é para uma cura. Ou seja, quando você cai, não é porque você cai no demônio, ou só cai na unção. Não. Tem pessoas que quando ela cai, o Espírito Santo trata da vida, trata de uma cura. Na segunda-feira, quando João caiu, foi visível o tratamento da cura com ela aqui. Ela caiu e o Espírito Santo tratando do ombro dela, e ela levantou curada. E no outro dia ela mandou um áudio para mim dizendo, apóstolo, eu estou me sentindo como uma pessoa que fez a cirurgia e recebeu anestesia. Amém? Então, nem todas as vezes, porque alguém cai, eu vou lá para frente, não, toda vez eu caio. Querido, queria eu cair todos os dias, na unção e na presença do Espírito Santo. Amém? Não para fazer mídia, apóstolo, pastor, não. Queria eu, certo? Receber todo dia uma unção e eu caí. Se eu estou caindo, porque o Espírito Santo quer tratar alguma coisa em mim, apóstolo, ele pode tratar em mim em pé? Pode. Aí é ele. Só que observe, a maioria das vezes são pessoas sensíveis. A gente estava no monte, e aí tinha um monte de gente, aí disse assim, traz essa menina que entendeu isso aqui, ela é muito sensível para falar com os anjos, e trouxe o enxergo. Então é importante você entender que esse cair tem nada a ver com o demônio, e tem. Agora pense comigo, eu fui pregar na igreja, e a dirigente de oração, eu pus a mão, ela caiu demoniada. A dirigente de oração, eu pus a mão e ela caiu demoniada. Por quê, querido? Porque veja, escuta só uma coisa, na hora que o homem de Deus, a mulher de Deus, tem unção, tem vida no altar, tem consagração, na hora que ele põe a mão, é como se estivesse pondo a mão, certo? Cheia de fogo em cima da cabeça daquela pessoa. O demônio que está ali, ele corre. Se ele ficar, ele tem que se manifestar. Na quarta-feira passada, na campanha que estava aqui, teve uma jovem que esteve aqui na porta, e Marinata viu, Marinata estava lá, não foi? Quando eu disse assim a ela, vai sair não, você não vai sair não, com o demônio que estava nela. Eu pus na mão, ela caiu. Aí ele sai, Jesus. Aí ele virou para o outro lado, vai sair não? Anjo do Senhor, põe corrente de fogo nos pés dele e nas mãos dele. Na hora, ele gritou. Quando foi mais nada? Na hora, ele gritou. Por quê? Porque foi colocado correntes de fogo nos pés do demônio. Amém, queridos? Mas você está falando heresia? Não, querido. Agora escute uma coisa. Quando é demônio, o demônio se revela. O demônio se revela. Não tem como ele ficar escondidinho. Lembra? Eu tive uma reunião aqui conosco. Eu não toquei ninguém. E eu disse assim: eu não aceito numa reunião dessa demônio estar incorporado aqui. E aí eu fiz uma oração de petição.
eu fiz uma oração de legalização ao Espírito Santo. E quando eu contei até 3, o demônio que tiver vai cair agora no chão. 1, 2, 3, pá! Pessoas começaram a cair aqui, lembram disso? Porque eles não resistem à graça de Deus na tua vida. Amém? O demônio não resiste à graça de Deus na sua vida. Então, ele tem que ser expelido naquele momento. Mas por uma hora que o culto mover uma graça maravilhosa, e aí o pastor toca em você. Eu estava vendo um vídeo mesmo, eu tocando aqui em Ozzy, né? E Ozzy parecia que tinha botado um cabo de 360 volts nas costas dele, e ele lá. Aquilo ali é a descarga do Espírito que ele está recebendo. Joel, a mesma coisa. Foi a unção do Espírito. Agora escute, olha o vídeo. Você vai ver eu orando por isso. Eu não toquei isso. Eu peguei a minha mão e comecei a mandar como fosse ondas sonoras e dizendo: mais, Senhor, toca nele mais, e isso cai. Eu não toquei isso. Amém? Ou seja, quem derruba é o Espírito. Amém, querido? Então, na hora que alguém chega para você e dizer: rapaz, porque aquela igreja ali, as pessoas, aí diga assim, na hora que a gente é tocado pelo Espírito, ele pode fazer a gente marchar, falar em línguas, mas ele pode sim derrubar a gente e trabalhar na nossa consciência, no nosso espírito, na nossa alma, no nosso corpo. Amém? Não é porque a água cai, toda vez que tem que cair, eu estava em eventos, certo? Eu estava no Rio Grande do Sul mesmo, eu lembro como fosse hoje, Rodrigues, né? Estava todo mundo agarrado, pessoal do Nordeste aqui, uma expectativa, gerando uma unção, certo? E o Rodrigo disse assim: reparte comigo o Espírito que é em mim. E ele começou a colocar sobre eles, tocar para o pessoal do Nordeste. E ele começou a pá. Quando chegou na minha cabeça, parecia aquela mão de gato, bem fofinha a mão, pá. Aí eu lembro que um rapaz me disse: as pernas foram embora, certo? E recebi, depois ele voltou. No mesmo evento, veio o Denardi fechou a mão e disse: recebe. Puf, eu fui jogado literalmente. Tem um apóstolo Éder que vinha para cá. Éder estava no pátio, na livraria, e ele trouxe o recado de Deus para a minha vida. E aí ele pega a mão e diz assim: recebe o rugido do leão, pá, na minha barriga. Eu fui lançado como fosse daqui para aquele caixa ali. E o outro disse assim: Deus, como que você aguentou? Amém, queridos? Então é importante entender o poder de Deus agindo na minha vida. Agora, na nossa região, a gente não vê isso. Eu lembro que eu estava conversando com a mãe de Leandro e a irmã Maria, e um grupo de mulheres, e eles dizendo assim: eu sinto choque. A outra disse: eu vejo anjo, eu vejo vulto, eu vejo demônio. A outra disse assim: eu sinto calor quando chega, aí o calor sobe pelas minhas pernas, parece que estou dentro de um braço de fogo, não sei o quê. E eu perguntei a elas: sabe o que é isso? Sei não. A maioria das igrejas não sabe a manifestação do poder de Deus. O povo acha que o poder de Deus é rodar. Não, querido. Escute, aonde tem poder de Deus tem sinais, curas, prodígios e maravilhas. Não adianta estar num evento, num culto, certo? E bater de teclado, aquela coisa toda, o povo rodando, e quando terminar, entrou com dor de cabeça, saiu pior, certo? Está com náuseas, estou com dor no braço, estou com dor assim, estou com dor aquilo, certo? Onde Jesus disse assim, que ele levou sobre si todas as enfermidades. É importante entender. Agora escute.
unção aqui e há uma imposição de mão. Oramos por cura naquele dia. E naquela oração de cura não foi uma transferência de unção, foi oração por cura. Amém? Uma oração por cura. E nós precisamos começar a identificar o poder de Deus na minha vida. Tem pessoas que vai sentir como se fosse choque no corpo. Tem pessoas que vai sentir como se fosse feito fogo nas mãos, no corpo. Tem pessoas que vai sentir feito água jorrando. Nas orações generais aqui, eu já vi óleo descendo da mão de Lene, da apóstola Lene, e da mão da igreja Edna. Óleo, pingava óleo, não era água, era óleo. Óleo, sinais e maravilhas, amém? Então é importante vocês entenderem os dons do Espírito Santo, a manifestação do poder de Deus, certo? Nas nossas vidas, para que possamos compreender o agir do Senhor. Amém, queridos? Porque muitas vezes está acontecendo na igreja, eu vejo às vezes, principalmente aqui na nossa redondeza, eu vejo a igreja todo mundo se dispensando. Hoje a gente já está mais acostumado, mas se tiver alguém de fora, aí eu fico meio assim, sabe? Eu tenho medo de pôr aqui um pastor para o tamanho, eu caí, sabe? Eu caí demoniada, certo? E na verdade, querido, é a manifestação do poder de Deus. Observe, se for perguntar a todo mundo aqui agora, todo mundo sente alguma coisa. Raramente vai ter uma pessoa neutra feito eu. Raramente vai ter alguém neutro feito eu. Geralmente todos sentem alguma coisa. Geralmente todos sentem um choque. Ah, pastor, eu não sinto nada. Tá. Se você não sente nada, é porque você não desenvolveu nada ainda. Eu estava conversando com Sara ontem, a gente fazendo uma playlist aí, e aí, na hora, ela fez, ela pegou um refrão de um hino, encaixou no que ele estava voltando, deu muito certo. Nossa, me arrepiei todinho, ela também me arrepiei todinho. E aí ela começou a confessar algo para mim, assim, na hora que eu estou louvando, vi um foco de luz, sabe, me toma, e aquela coisa, todo mundo tem um mover. Amém, querido? Todo mundo tem um mover. Até eu, que sou muito neutro, como eu falei para vocês, eu não sinto muita coisa, mas eu sinto uma alegria, uma felicidade, sabe, muito grande. Eu sinto essa alegria, eu sinto esse gozo, essa alegria extraordinária dentro de mim. Não sinto fogo, não sinto choque. Você vai ver que tem pessoas que começam a rir, cai na deitada aí, que tem pessoas que vão dizer assim: nossa, a pastora está falta de respeito, pastor, o pastor está pregando ali, ela caiu na deitada. Amém? Porque são manifestação do poder de Deus na vida daquela pessoa. Mas deve haver a coisa doce, ela ri e embola. Sabe o grande homem de Deus que tinha essa manifestação? Era quem de rega. Quem de rega, ele passava e essa é minha hora. Então começava a rir, aquela coisa. Amém? Então é importante vocês entenderem a manifestação do poder de Deus. Pode ser que venha começar a acontecer em mim algo estranho. Pode. Agora escute. Olhe para mim todo mundo, por
Escute. Tem coisas que vai acontecer natural, porque o Espírito Santo já está ali com os dois na tua vida, só falta ativar. Mas tem coisas que você precisa desejar. Amém? Amém, queridos? Amém. Tem coisas que você precisa desejar. Desejar ter aquela unção, desejar ter aquela graça, desejar ter aquele mover, desejar ter aquela manifestação do poder de Deus. Na hora que você começa a desejar, você começa agora a desencadear dentro de você o poder de Deus na tua vida. Amém? Então escute, olha para mim. Toda vez que eu quero, só para dar um exemplo para vocês, eu sempre quis o dom de cura. Eu sempre amei o dom de visão. É uma coisa que eu peço muito a Deus. Pega ele aí, você. Pega ele aí. Eu sempre amei o dom de visão. Mas sempre quis o dom de cura. Por quê? Porque chegamos numa época que a gente não vê cura nas igrejas. Chegamos numa época, escute, bem sério isso. Chegamos numa época que você vem para a igreja doente, estou com enxaqueca, estou com dor de cabeça, estou com a perna doendo, certo? Estou com a coluna doendo. Você já imaginou? Escuta só uma coisa. A palavra diz assim, que Jesus levou sobre si todas as enfermidades. Amém? 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 Amém. Tá. Por que você está com o dedo doendo? É enfermidade ou é? Ó, escuta. Por que você está com o ouvido doendo? Escuta, olha para mim. E por que você está com o braço doendo? Ei, olha para mim, escuta. Por que você está com a perna doendo, coluna doendo? Por que você está com a barriga doendo? Por que você está com essas coisas na tua vida? Escuta, olha para mim. Quando você entender, olha para mim, escuta. Quando você entender, certo? Que o Espírito Santo cura tudo. Amém? Amém. Ei, não é aleijado andar, não é o cego ver, não, ele cura toda a enfermidade. Amém, queridos? Agora, depende da fé de quem? Sua. Escuta só uma coisa, ó. Escuta só uma coisa. David estava conosco. E David pegou a chikungunya, não foi? David chegou lá na igreja lá embaixo. Foi embaixo, não foi? E ele disse assim, mãe, a mãe disse assim, leva, vamos no hospital. Ele disse, mãe, primeiro me leva ao teu pastor. Se o teu pastor orar por mim, eu fico curado. A chikungunya dá dor nas juntas todas do corpo. Amém? Amém. E a gente oramos por David. Ele ficou lá todo. No outro dia ele estava esperto. E a mãe dele disse que ele conheceu com o tornozelo lixado, tinha deslixado já, tal. Ela fez assim, pastor, eu tenho certeza que era chikungunya, mas ela não se envolveu. Chegou ali e parou. Amém? Agora é para quem tem fé. Aí ele, brincando no canto, ele machucou o pé, que o pé inchou. O pé inchou, já estava desafiado. E ele disse assim, mãe, me leva para o pastor, que ele pode orar por mim. E se ele orar por mim, eu fico curado. Ninguém sabia o que era. O pé dele estava inchado. E aí quando oramos por ele, no outro dia, o pé dele amanheceu desinchado. Amém? Isso é para quem? Amém? Então é importante
o desenvolver de Deus na sua vida, que os dons trabalham no Espírito Santo para desenvolver Deus na tua vida. Amém, querido? Amém. Então, na hora que você vê alguém caindo aqui na unção, não ignora. Na hora que você vê alguém, certo, sendo tomado pelo Espírito Santo e se debatendo, ei, escute, não acho que seja demônio, não acho que aquilo ali, claro, querido, o discernimento de espírito vai me dizer se é demônio ou não, mas tem coisas que nós precisamos entender que é o mover do Espírito Santo. Amém? É muito importante você ver pessoas vendo anjo. Aí mentira, porque eu não vejo, eu também. Cheiros. Já imaginou você ir agora sentado, está sentindo cheiro de cachaça? E tem isso? Tem. Réveillon, todo mundo cheirosinho, bonitinho aqui dentro. E a igreja estava sendo tomada por cachimbo por fumaça de cachimbo de pemba. Eu disse, mãe, está sentindo? Não, estou não. Mas eu estava sentindo, ele estava sentindo, Vilma sentiu, Michele sentiu. Amém? Então é importante a gente entender esse mover dos dons. Eu já contei isso algumas vezes na igreja, já estudamos a apostila sobre isso, mas eu vou falar isso mais uma vez lá na frente. Os mover dos dons, como é que funcionam os dons. E você começar a sentir no teu corpo o agir de Deus. Agora, para que essas coisas aconteçam, você precisa começar a entender jejum, oração, leitura da palavra, obediência. Você pode ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Você pode orar 2, 3 horas de relógio. Pode jejuar o dia todo. Se não tiver obediência, nada precisa servir. Amém? A desobediência, gente, é a síndrome de Lúcifer. Então é importante você começar a ser obediente a Deus, começar a exercer a função diante de Deus. Amém? Para começar a desenvolver as coisas. Escute, já parou para observar que tem pessoas na nossa igreja aqui que tem um filho doente, a mãe é doente, a avó é doente, a tia é doente, o irmão é doente, o filho é doente, o marido é doente, a esposa é doente, e não traz ninguém na igreja para ser curado. Já observou isso? Agora sabe por quê? 3 coisas acontecem aí. Primeiro, não acredita. Segundo, não entende. Terceiro, não entende. Por não entender o mover de Deus, certo? Muitas pessoas começam a ficar dentro de casa, detida, querido, por enfermidade, por ação demoníaca, por tantas as coisas, sabendo que a igreja é o melhor lugar para ser curado. Amém? É importante você, toda vez que eu digo assim, gente, sexta-feira, traga um pouco para ser curado. Não é eu que curo, é Deus. Escute, uma senhora aqui, ó. Ela é mãe de uma filha de Jabes. Estava com Covid. Pelo menos eu acho que era Covid. Ela disse assim, eu estou com Covid, minha filha tem que me levar no hospital. Eu disse, eu vou ali na igreja. Se eu não ficar curado, eu estou no hospital. Ela chegou aqui, eu oramos por ela. Uma senhorinha saiu no outro dia e disse assim, meu filho, obrigado, viu? Fiquei curada.
até hoje, e era da Assembleia de Deus. Amém? Na hora que a gente entende, certo? Que Deus pode fazer na nossa vida, na vida da nossa família, na vida da nossa casa. Querido, depois que eu entendi isso, depois que Maurício Godoy pôs a mão na minha cabeça, me instruiu, a gente vai no hospital fazer exame de rotina. Amém? A Zap está doente. Primeiro que eu fiquei, papai, olha para esse senhor não me curar. Eu tomava 40 comprimidos para dor de cabeça durante uma semana. Uma semana era 40 comprimidos para dor de cabeça. Depois que eu entendi isso, foi embora. Ó, a minha garganta inflamou muito. Eu comecei a ter zumbido no ouvido. Aí eu chego aqui na igreja, eu lembro que um dos dias mesmo eu tive que sair fora, tive que ir para fora da igreja, porque começou, o menino começava a cantar, e depois eu falei assim,